Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda semana da aula de desenho básico. Eu sou o professor Celei e vou estar trabalhando com vocês o restante da apostila, partindo do assunto 3. O assunto 3 fala sobre métodos de representação de objetos planos. O que é isso, professor? É você representar um objeto que está em 3 dimensões, como esse apagador, certo? Numa folha que eu somente consigo trabalhar 2 dimensões, ou seja, a minha folha é o meu plano de projeção, certo? Então, o nome dessa matéria, desse tipo de desenho, é projeção ortogonal. Por quê? A gente trabalha com uma projeção da peça em um plano, certo? E essa projeção é como se fosse uma sombra representada ali naquele plano. Vocês vão estar trabalhando também logo agora à frente com perspectiva isométrica, aonde que ela trabalha as 3 dimensões em apenas um plano, ou seja, num eixo isométrico. Lá eu tenho noção de profundidade e aqui no plano de projeção, na projeção ortogonal, eu não tenho noção de profundidade. Então, neste caso, eu vou necessitar de 3 vistas do desenho. A apostila ela vem trazendo passo a passo isso aqui, ó. Projeção ortogonal 3.1.1 fala sobre a projeção, fala como vai acontecer, pessoal, quando você tem o elemento paralelo ao plano, quando você tem um elemento oblíquo ao plano, quando você tem o elemento perpendicular ao plano. Para quem não sabe, essa apostila está paralela ao quadro, está perpendicular ao quadro, está oblíqua ao quadro. Certo? O tutor de vocês vai estar abordando isso com propriedade. Ok, pessoal? Então, passando aqui, ó, vem mostrando como utilizar as projeções ortogonais, né? Como que eu trabalho isso. Que às vezes, por eu trabalhar com ela sem profundidade, um redondo pode parecer um retângulo. Um quadrado pode ser um redondo, certo? Então, eu preciso de mais de uma vista. Vocês vão ver aqui, ó, que esse tipo de projeção, você terá vista de frente, vista de lado e vista de cima, certo? Essas 3 vistas juntas darão a ideia de uma peça. Por isso que eu preciso das 3 vistas. A vista principal é a vista frontal, a vista lateral esquerda e vista superior são as vistas que também ajudam a complementar a vista principal, que seria a vista frontal, que é a que vai te dar mais ideia da peça. E a partir disso, você observando as 3 vistas, você verá o quê? Você terá noção dessa peça. Pessoal, a projeção ortogonal é o desenho que é utilizado em projetos. No caso de projetos arquitetônicos, no caso de projetos mecânicos, projetos elétricos, em alguns casos, você tem ela tanto em projeção quanto em isométrico. Mas o mais utilizado é a projeção. Então, tentem entender porque isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, ok? Não fiquem com dúvidas. Passando aqui, ó, vocês verão na apostila a parte onde você tem os planos de projeções do primeiro dieta, certo? Que a ABNT aborda. Nós trabalhamos, na verdade, com o primeiro dieta, onde você tem o plano superior horizontal, o plano superior vertical e o plano inferior lateral. Você está trabalhando com os 3 planos, que é a representação da peça, né? É como se fosse a sombra da peça nesse plano. E caso tenha algum detalhe, a gente vai estar utilizando aquelas linhas que nós utilizamos lá na primeira semana. Nós comentamos sobre linhas tracejadas, linha estreita, linhas para contornos visíveis. E isso aqui vai ser muito aplicado na nossa matéria de projeção. A apostila vem abordando aqui o rebatimento dos planos, como vista frontal, vista lateral e vista superior. Tentem acompanhar o rebatimento que nós estávamos trabalhando, lembra? Com o plano horizontal, o plano vertical e o plano lateral. Eram 3 planos separados. Nós rebatemos os planos e ele ficou em um plano só. Lembrando, plano é onde eu represento
a minha figura. Então, tem os rebatimentos, entramos em alguns exercícios, logo aqui vocês terão exercícios para completar com elementos circulares, paralelos, oblíquos, tá? Temos aqui também a parte onde vocês vão completar com os nomes das vistas, fazer a coincidência da projeção com a perspectiva isométrica. Depois nós teremos aqui a parte onde vocês terão que completar e um passo a passo bem explicadinho de como você vai fazer essa projeção, certo? Como você deve representar essa projeção. Não esqueçam que ela sempre vai estar no padrão, aqui como vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Sempre a mantenham neste padrão, pessoal. Nunca tirem ela desse padrão. Por quê? Isso é o rebatimento dos planos. Esse plano e esse plano. Eles rebatidos ficaram desta maneira. Ok? Então a representação segue este padrão. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Sempre perguntem ao tutor. Passando aqui, ó, teremos mais exercício. O projeto, o desenho mecânico, quanto mais você praticar, melhor fica, porque você está praticando, está fazendo, vai errar bastante no início, porque são linhas, às vezes a gente não consegue estar trabalhando com esquadro, a parte de visualização também do desenho fica um pouco difícil para a gente estar acostumando com isso. Então nós devemos estar sempre praticando. Continuando, vai falar sobre a elaboração do esboço à mão livre, como você deve fazer um esboço à mão livre, que hoje é muito utilizado. Às vezes você tem uma ideia de uma melhoria, ou às vezes você precisa de uma peça rápida para ser feita, para conseguir fazer algum ajuste ou algum recurso técnico, você desenha ali rapidinho, entrega para a mão do mecânico ou de quem irá fazer essa peça, e ele te dá uma peça pronta, a partir do que você fez ali naquele esboço à mão livre bem rapidinho. Então nós temos bastante exercício aqui para a prática de projeção ortogonal. Chegamos na perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é a representação da peça em 3 dimensões. Não é muito utilizada, mas é imprescindível para o aprendizado de vocês. Qual é a diferença da projeção para a perspectiva isométrica? Eu tenho aqui, né, um eixo isométrico, onde que eu tenho os 3 planos agrupados aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Você pode abordar, isso fica livre, mas é ideal que você aborde, que você consegue ter todos os 3 planos de uma vez aqui, ó. Seria a vista frontal aqui, vista superior aqui e vista lateral esquerda aqui. Quer ver como fica diferente? Eu vou estar desenhando aqui para vocês, ó, uma peça em projeção. Bem rapidinho. Isso é um esboço à mão livre, então não usei régua. Eu tenho as 3 vistas. Agora eu vou desenhar essa mesma peça em isométrico. Ó, vou apagar ela aqui e vou aplicar ela aqui, ó, no eixo isométrico. Vamos ver se vocês vão perceber a diferença. Seria a vista frontal aqui, a vista superior dela aqui e a vista lateral dela aqui. Ela ficou semelhante a uma caixa de fósforo, certo? Essa aqui ficou muito mais simples de você visualizar, porém ela não tem tanta riqueza de detalhe como a projeção. O isométrico ele fica simples de você visualizar, porém ele não
tem tanta riqueza de detalhe quanto a projeção. Ok, pessoal? Então, essa parte é mais para que vocês tenham entendimento de como é o desenho, de como deve ser montado ele no eixo isométrico. Você vai sempre trabalhar aqui, ó, comprimento, isso é uma dica. Você tem a altura e largura. Eu tenho as 3 dimensões aqui, né? H, C e o L. Comprimento, largura e altura. Então aqui a apostila vai trazer alguns exercícios para que vocês também façam, certo? E você vai estar praticando a parte de desenho em isométrico. Tem as folhas de papel reticulado, que ajudam bastante logo no início. O que é papel reticulado? É aquela folha toda cortadinha que você vai ter aí na apostila de vocês. Por quê? Ela vai auxiliar que você faça o eixo isométrico. Vai deixar ele muito mais simples para você trabalhar. Aqui ao final da apostila nós teremos a parte de cotagem. Professor, o que é cotagem? Cotagem é eu preciso de um tamanho para fazer essa peça. Não necessito? Por quê? Te dei o desenho traz como vai ser a peça, o formato da peça. Porém, qual é o tamanho da peça? O tamanho da peça deve ser informado pela cotagem, certo? Nós cotamos a peça, ou seja, nós fazemos a indicação de quanto mede esse comprimento, ou de quanto mede essa largura, ou de quanto mede essa altura. Então a cotagem ela tem a função de informar qual é a dimensão desse desenho. E aí nós temos as normas de cotagem, né? Como cotar, por que a cotagem, existem tipos de cotagem que o tutor vai estar abordando mais com prioridade com vocês, com propriedade, desculpa. Então nós temos aqui no final também falando sobre escala. Escala é o quê? Escala, às vezes eu tenho uma peça muito grande que eu preciso colocá-la num desenho, que é um papel pequeno. Eu vou comprar um papel do tamanho da peça? Não. Eu vou diminuir e vou colocar aquele desenho dentro de um papel pequeno. É um exemplo, o mapa do Brasil. Eu consigo colocá-lo em uma folha, certo? Colocando ele numa folha, eu fiz o que? Eu reduzi. Essa proporção que eu reduzi o mapa tem na escala, para eu saber quanto que eu reduzi, para ele manter o que é a proporção em cima do modelo original, né? Do desenho, ou seja, da forma original da peça. Com isso, pessoal, nós finalizamos a parte de desenho básico. Bons estudos e até a próxima!